Oi, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre divisores de tensões resistivos, tá? O que é um divisor de tensão? Bom, basicamente ele segue a ideia do nome. Então, se é um divisor de tensão, tá falando que vai dividir essa tensão. Dividir como? Muitas vezes eu tenho alguma fonte, por exemplo, uma bateria de 9 volts, mas eu não quero, o meu circuito, eu não quero alimentar ele com 9 volts. Então, para resolver esse problema, se eu quiser uma tensão menor, que eu quero alimentar o meu circuito com uma tensão menor que 9 volts, eu uso um divisor de tensão que basicamente vai dividir essa tensão. Dividir como? Bom, ele é formado por uma associação em série de dois resistores, e o que ele faz é basicamente dividir essa tensão que você aplica nele em um resistor, e parte em um resistor e parte em outra. Então, aqui, por exemplo, nesses dois terminais, nesse negativo e positivo, é como se eu aplicasse aí, ligasse nesses terminais aquele, por exemplo, o GND, no caso aqui nesse negativo lá do Arduino, por exemplo, e os 5 volts aqui nesse positivo. E aí, então, eu tenho 5 volts, mas eu não quero 5 volts. Então, eu vou colocar dois resistores, assim, em série, dessa forma daqui, o R1 e o R2, de forma que, nesses dois terminais, entre o terminal do R1 e do R2, esse daqui, e o terminal negativo aqui, eu tenho uma outra tensão de saída que vai ser proporcional aos valores dos divisores de tensão que eu coloquei aqui. Então, basicamente, é para isso um divisor de tensão. É quando eu tenho uma fonte, só que essa fonte ela tem uma tensão muito alta e eu não quero usar essa tensão alta, então eu vou fazer um circuitinho para diminuir essa tensão, a tensão que eu quero usar. Então, aqui, ó, a tensão de saída, tá aqui esse V de saída, vai ser a nova alimentação do meu circuito principal, que é o que eu quero ter uma tensão mais baixa. Então, eu posso aplicar, por exemplo, no caso do Arduino, uma tensão de entrada aqui de 5 volts, mas eu quero, sei lá, usar 2 volts. Então, eu posso rearranjar esses resistores aqui de forma que, aplicando 5 volts aqui, eu consiga uma tensão de 2 volts aqui, certo? Como que faz isso? Você calcula esses valores desses resistores basicamente pelaquela fórmula que a gente viu na aula passada, na aula, várias aulas anteriores, na verdade, né? Que era aquele V, que é a tensão, que é igual a corrente vezes resistência, perdão. Então, basicamente, é por essa fórmula que eu tenho. Então, o que você sabe? Que num circuito em série, como eu falei da última vez, a corrente é igual. Então, se a corrente nesse circuito é igual, então eu posso calcular a tensão que está em cada resistor, certo? Então, se eu tenho uma corrente, eu sei essa corrente. No caso, para vocês não tem que ficar calculando, mas se vocês quiserem brincar, vocês podem brincar lá no Tinkercad, pegar um amperímetro e medir essa corrente. Então, aqui vocês têm essa resistência, por exemplo. Eu tendo essa resistência e eu tenho, sabendo a minha corrente, eu consigo saber a tensão que está esse resistor. E aí, eu tendo a minha corrente, que é a mesma, que passa tudo aqui, e eu sei essa resistência, eu consigo saber a tensão que tem aqui. Portanto, eu sei qual é a minha tensão de saída, certo? Então, assim, por exemplo, nesse circuito daqui, eu tenho várias tensões. Eu tenho a tensão total, que é aplicada aqui, eu tenho a tensão desse resistor, e eu tenho a tensão desse, do R2, que é a tensão de saída na qual eu estou interessada, certo? Mas, assim, vocês não precisam se preocupar muito com isso, depois vocês vão estudar mais para frente como fazer isso, provavelmente em circuitos elétricos ou algo assim. Então, isso é só mais para título de curiosidade, para brincar um pouquinho, mas se vocês forem brincar lá no Tinkercad, vocês podem usar o voltímetro, o amperímetro, que está lá, que o amperímetro, no caso, é para medir a corrente, certo? E o voltímetro é para medir a voltagem, então vocês podem usar lá, que está no Tinkercad, é facinho de usar. E aí, pode usar para brincar aqui com esses valores, ou então só sair ligando vários resistores para ver o que vai sair, sabe, a título de curiosidade. Aqui eu já deixei um exemplo também de um resistor, de um divisor de tensão. Então, aqui está aplicando 10 volts, certo? E aí, aqui eu tenho um resistor de 100 ohms, aqui um de 220, aqui um de 150, e aqui nessa parte eu quero, por exemplo, eu quero a minha tensão que vai estar no meu resistor R2, então daqui, ó, eu puxo 2 terminais, ou seja, 2 fios, e aí uso esses 2 fios aqui como o meu, por exemplo, o meu fio positivo e o meu fio negativo. Um exemplo aqui, por exemplo,
é no próprio Tinkercad, que eu tenho uma bateria de 9 volts, mas eu não quero 9 volts, eu quero 4,5 volts. Então, aqui, coloquei, ó, 2 resistores em série, esses resistores estão em série, se a gente, vou seguir aqui o caminho com vocês da corrente, ela tá vindo aqui nesse terminal, aqui no caso tá trocado, o terminal positivo tá aqui em cima, tá, gente? Que é o vermelho, então ela tá saindo aqui, tá vindo aqui, passa por esse resistor, depois passa por esse, pega e volta pro terminal preto, certo? Só que eu quero a corrente que está aqui. Eu quero, na verdade, uma tensão de 4,5 volts. Então, eu estou usando aqui para dividir isso certinho e pegar meu 4,5 volts, eu usei o valor de resistências iguais. Por quê? Porque o valor que vai estar de diferença de potencial de cada resistor, ele é proporcional ao valor do resistor. Então, se eu quero pegar exatamente a metade, eu uso 2 resistores em séries iguais, de mesmo valor, e aí eu consigo exatamente a metade do meu 9 volts. Aqui, ó, inclusive, tá um voltímetro, tá, gente? E aí, nesses terminais aqui no meu positivo eu coloquei, e no meu negativo tá aqui ligado, e bem aqui, nesses terminais aqui positivo e negativo, eu tenho meu 4,5 volts. Então, é basicamente para isso que serve um divisor de tensão, caso vocês queiram ligar alguma coisa e vocês não tenham a tensão desejada, tá? Dá para usar, mas nesse caso ele só funciona para diminuir a tensão, não para aumentar. Beleza, gente? Isso é meio confuso, então, assim, é só para vocês terem noção do que é, tá? E caso precisem usar e vocês tirem mais dúvidas no WhatsApp ou algo assim, e provavelmente mais para frente vocês vão ver isso mesmo em circuitos elétricos, tá? Eu vou ficar por aqui nesse vídeo, essa aula é bem curtinha, e a gente se vê depois.